Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar. Irmãos e irmãs queridas, queridos, o tema que iremos falar: criação e pecado. Vamos falar um pouco da vida que perdemos no paraíso e sobre o pecado. O que é pecado? É o rompimento com a graça de Deus. Eu gostaria de principiar primeiramente falando-lhes um testemunho. Em 1978, eu entrei primeira vez a um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu era um jovem mundano, fumava e tinha conhecido os prazeres da vida, mas o meu coração tinha uma grande tristeza, uma tristeza amarga, porque não existe felicidade longe de Deus, não existe alegria verdadeira junto da fonte da alegria, que é Deus. Eu me lembro que ali naquele grupo de oração, as coisas não me tocavam, mas um jovem fez um convite que foi fundamental em minha vida. Eu moro em Goiânia, que é lá no coração do Brasil, e ele fez um convite para que fôssemos com os outros jovens, que eles iriam visitar um lugar chamado Colônia Santa Marta. Eu ficava maravilhado de ver a alegria daqueles outros jovens, alegria que eu não possuía. Eu tinha 22 anos, mas não tinha alegria. E quando nós estávamos indo no ônibus que nos levava à Colônia Santa Marta, que fica num sítio vizinho a Goiânia, na zona rural, isso já tem quase 40 anos. Então naquela época era um leprosário, onde havia muitas pessoas que eram atendidas no hospital, mas havia também em volta um pequeno vilarejo formado pelas pessoas que tinham sido atendidas, mas porque demoraram a buscar o socorro da hanseníase, ficaram com muitas sequelas e foram até abandonados por suas famílias. Aqueles jovens tinham uma alegria que eu não tinha. E que alegria! Eles iam tocando violão, cantando, entravam naqueles quartinhos, naquelas casinhas, aqueles casebres do vilarejo, cantando e evangelizando aquele povo, e eu mais atrás, apenas ouvindo. Mas eu me lembro que um dos internos, um dos moradores daquele vilarejo, disse assim: vocês precisam conhecer o João Batista, é o homem mais alegre da Colônia Santa Marta. E fomos lá conhecer. Ele ficava no hospital, muito simples o hospital, um corredor no meio, quarto de ambos os lados. O quarto dele era o último. Diziam que João Batista era o homem mais alegre da colônia,
E os jovens entraram tocando violão para visitar o João Batista. Eu fiquei no corredor, do lado de fora. Como os quartos não tinham forro, apenas a cobertura, o som de um quarto passava para o corredor com facilidade. Lá do corredor, eu não tive mais coragem de entrar naquele quarto. Minha vontade era ir embora, porque a tristeza estava dentro do meu coração. Mas lá de dentro se ouvia apenas a voz do João Batista. De fato, ele era um homem alegre, e fazia tanta brincadeira e contava tantas piadas, que o pessoal dentro do quarto estava a morrer de rir. E eu me lembro que ele pegou um violão e começou a tocar. Pegou o violão emprestado dos rapazes que tinham entrado no quarto e começou a cantar uma música. Eu me lembro que ele cantou mais ou menos assim: por onde tu andares, na certa encontrarás a Deus que te ama. E quando encontrares, não o deixes jamais. Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. Eu resolvi entrar naquele quarto e conhecer aquele João Batista que não só tocava e ria, fazia todos felizes. Eu queria conhecer aquele homem que tinha uma alegria genuína. Quando entrei no quarto, tive um grande susto. Recuei uns passos, escorei-me na porta, fiquei olhando naqueles olhos do João Batista. Ele não tinha olhos. A lepra havia comido seus olhos. Ele tinha 2 buracos no lugar dos olhos. Ele sorria um sorriso de uma boca vazia, com caquinhos de dentes, de uma gengiva apodrecida pela lepra. Mas ele sorria um sorriso que eu, no meu coração de jovem revoltado e mundano, não sabia dar. Mas o que mais me impressionou é que ele havia tocado violão com um toquinho dos dedos, pedacinhos de dedos. Ele não tinha sequer dedos inteiros em suas mãos. A perna esquerda tinha sido amputada na altura do joelho. E eu virei para ele e disse: cara, você é muito alegre. E ele falou umas palavras que eu nunca mais me esqueci em minha vida. Ele disse: jovem, naquele tempo era jovem, já vou fazer 60 no próximo ano. Ele disse: jovem, não podemos nos entristecer por causa de pequenos reveses que acontecem na vida da gente. Pequenos reveses, pequenas coisinhas. Eu saí dali engasgado. Eu queria a alegria daquele homem, mas o pecado impedia que eu tivesse aquela alegria. Eu fui para o final do vilarejo, para o meio de um bosque, e ali pela primeira vez eu caí de joelhos e eu rezei. E eu falei: Jesus, entra em minha vida.
Eu estava cansado do vazio do pecado que o pecado tinha causado em mim. E ali sozinho, pela primeira vez, eu escutei Jesus falando dentro do meu coração: há quanto tempo eu te procurava. Hoje eu olhei nos teus olhos, através dos olhos daquele homem que não tinha olhos. Eu sorri para ti, daquela boca com caquinhos de dentes, e aquela mão sem dedos que tocou o violão. Com essa mão sou eu te chamando para mim. E dentro daquele quartinho daquele homem mutilado pela lepra, eu encontrei a alegria da minha vida, a alegria que tem o nome Jesus. Amém. Por isso, ao falar de criação e pecado, gostaria de falar com muito amor, porque era o pecado que estava atrapalhando a minha vida, tirando o sentido da minha vida. E realmente é justamente o pecado que vem para tirar o sentido da vida, onde nós a temos completamente somente em Deus. Por isso convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Leitura do livro do Gênesis, vamos começar no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, número 390, fala assim: o relato do pecado, da queda, utiliza uma linguagem feita de imagens, e que ocorreu no início da história do homem. É bonito que a igreja ensina. A igreja ensina que no início, há muitos anos atrás, aconteceu algo de extraordinário, muito antes da escrita ser elaborada. A escrita, como nós a conhecemos, tem menos de 5.000 anos. Então, um acontecimento muito antigo, que ficou gravado em todas as culturas do mundo. Interessante. O relato da criação, que Deus está por trás da criação, e o relato do pecado, o relato de um ser sorrateiro e venenoso que atrapalhou a humanidade, não está apenas no cristianismo. Em outras culturas do mundo está também essa história contada de outras formas, o que mostra que realmente há muitos anos aconteceu algo, que o único jeito de explicar o que aconteceu há anos e anos é uma linguagem simbólica, através de imagens. Interessante. Vocês já viram que a linguagem de figuras, ela ajuda mais a compreender? Por exemplo, vou contar uma parábola, uma fábula. Quando se conta uma fábula, todo mundo entende. Havia um vagalumes muito bonito, que brilhava, que acendia sua luz, mas dias e dias seguidos havia uma serpente terrível que perseguia o vagalumes. Onde ia o vagalume, lá estava a serpente atrás. E não adiantava tentar fugir daquela rápida e terrível serpente. Onde estava
o vagalume, estava a serpente no seu encalço. De repente, o vagalume, já sem forças, sabia que ia ser engolido por aquela serpente má, pediu para a serpente: me responda 3 perguntas antes de você me comer. A serpente, satisfeita, porque tinha encurralado a sua presa, disse ao vagalume: tudo bem, pode perguntar. Eu te fiz algum mal para me perseguires desta forma? Não. Aí o vagalume fez uma segunda pergunta: me comendo, vai encher sua barriga? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente: não, tanto faz te comer ou não comer, não vai encher minha barriga. A terceira pergunta: então, por que tu me persegues tanto? Aí a serpente respondeu: porque o teu brilho me incomoda. Quantos aqui que já foram perseguidos por causa de inveja? Quantos aqui que o teu brilho incomodou outros? Quem aqui já foi prejudicado por causa da inveja? Levanta a mão. Essa parábola dá muito a entender, não é verdade? Basta uma história figurada que a gente entende tudo, porque traz uma mensagem filosófica muito bonita. Então vamos à mensagem que o autor sagrado do Gênesis quis nos ensinar. Peguemos o livro do Gênesis, capítulo 1. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: leitura do livro do Genésio. Já pensou? Genésio. Teve outra pessoa que eu vi na missa: leitura da Epístola aos Galatas. Tem doido para tudo, gente. O que fala o capítulo 1 do livro do Gênesis? Que Deus está por trás de toda a criação. 7 vezes repete-se a palavra faça-se, fiat em latim. 7 vezes Deus: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se os animais. 7 vezes repete. Pegue na sua Bíblia, versículo 3: Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Versículo 6: Deus disse: faça-se o firmamento. Versículo 9, a terceira vez: Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem. Versículo 11: Deus disse: produza a terra as plantas. A quinta vez está no versículo 14: Deus disse: faça-se os luzeiros do firmamento. A sexta vez está no versículo 20: Deus disse: pululem as águas com a multidão de seres vivos. Aqui é o momento em que Deus faz os peixes. E qual é o principal peixe que Deus fez? Qual que é, gente? O bacalhau. Diga comigo: meu Deus. Diga comigo: meu Deus, obrigado por o Senhor ter feito o bacalhau. Eu amo bacalhau. Aqui no versículo 7, a última vez: e Deus disse: produza a terra os seres vivos. Mas interessante, até agora o homem não foi formado. 7 quer dizer infinitos. O mundo foi criado por Deus. Deus está por trás.
Os maiores cientistas do mundo, inclusive Einstein, ele disse que ao analisar o universo tão organizado, Einstein fala assim: por trás dos planetas que orbitam um com o outro, o universo é todo organizado, e não pode haver tanta organização sem que tenha havido um ser organizador de tudo. O maior cientista do século XX fala que por trás da criação do universo está Deus. É isso que a Bíblia quer dizer, que Deus criou tudo organizado. Agora Deus vai criar a obra-prima, e esses 7 primeiros verbos, façam-se, está no impessoal. Agora, quando Deus vai criar um homem, Ele fala: façamos. Já não está o verbo no impessoal mais. Aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existem antes da criação, aqui a Trindade vai fazer a obra-prima, o ser humano. Bate a mão no ombro do irmão do lado: você é obra-prima de Deus. Fala para o seu irmão do lado, para a sua irmã do lado. Fala para essa pessoa: tu és a obra-prima de Deus. Tu és a obra-prima de Deus. Nunca diga que você é uma droga, que é uma porcaria. Nunca diga. Diga comigo: eu sou uma obra-prima de Deus. Deus não fez ninguém mal feito. Não. Ah, Roberto, e as pessoas que nasceram com alguma deficiência física? Não é o que falta ao homem um membro ou uma locomoção que torna a pessoa mais feia. Não. Lá no Brasil tem uma mulher que toca muito bem só com os pés, que ela não tem os 2 braços. Para Deus não existe nada mal feito. O que torna as pessoas feias e más é o pecado, a maldade. A maldade que torna tudo, mas Deus criou tudo bem. E aqui no versículo 26, Deus disse: façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Deus tinha criado o universo, mas chegou um momento que Deus quis criar um ser livre para poder se relacionar com Ele. Livre. Deus podia ter criado o homem sem a liberdade, mas aí o ser humano não seria livre. Deus podia ter criado um autômato. O homem foi criado livre até para fazer o bem ou o mal, e Deus vai respeitar aquela escolha. Mas o mais bonito, querido irmão, querida irmã, é quando Deus vai fazer a mulher. Deus faz o homem, e aqui no capítulo 2 do livro do Gênesis vai dizer que Deus vai falar para o homem: olha, pode colocar o nome em toda a criação. Deus deu a criação ao homem, e o homem domina a criação. O homem, o ser humano, é o mais importante da criação de Deus. Mas em certo momento, o homem estava só, e aqui Deus vai fazer a mulher. Capítulo 2, versículo 18. Não, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por trás de um homem bom, tem uma boa mulher. Se temos Jesus,
Maria que trouxe Jesus. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado minha doce e querida Neuzinha. Ai da minha vida se não fosse essa menina maravilhosa, essa linda mulher que Deus me deu. Linda mulher. Ai de mim se não fosse ela. Linda, linda. Graças a Deus. E aqui diz assim: vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Deus formado a terra, os animais dos campos, todas as aves do céu, levou-os para o homem ver como os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs nos animais, é esse o nome. Versículo 21. Então o Senhor mandou ao homem um sono profundo. Meu irmão, minha irmã, é o último sono profundo do homem, porque depois vai ter a mulher a pegar no pé. Acorda, homem, está na hora de você trabalhar. É o último sono profundo do homem. E aqui a palavra de Deus diz assim, versículo 22, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor fez uma mulher. Por isso que eu digo a vocês, irmãos e irmãs, a mulher foi feita de uma carne de terceira, costela. Mas aí está o maior milagre de Deus, de uma carne de terceira, desceis do filé mignon, que é a mulher. Glória a Deus. Mas irmão, por quê? Por que Deus tirou uma costela do homem? A mulher tem uma costela a mais. Quando uma pessoa morre e o corpo está em decomposição, como é que a gente consegue identificar se era um corpo masculino ou um corpo feminino? Porque a mulher tem uma costela a mais que o homem. Por que a mulher tem costela a mais? Porque o homem é incompleto sem a mulher. É verdade. A mulher tem uma costela a mais para completar o homem. E não somente para isso, porque a mulher tem que andar costela a costela com o homem, lado a lado. A mulher não foi feita para ser capacho, para andar atrás e nem à frente. A mulher tem que andar ao lado do homem. Esse é o sentido da palavra. E olha, quando o homem viu a mulher que acordou, ele vira poeta. Olha o versículo 23. Quando Deus mostrou a mulher para o homem, sabe o que o homem falou para Deus? Agora o Senhor acertou. Era isso que eu queria. Eu não sabia o que era ainda, mas Deus disse, o homem disse para Deus, agora o Senhor acertou. E olha o poema que o homem faz para a mulher. Versículo 23. Eis agora que, disse o homem, osso de meus ossos, carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para unir a sua mulher, e já não são mais do que uma só carne. Quando Deus criou o primeiro casal, casou eles
eram para serem felizes para sempre. Aqui está o modelo de felicidade: o homem sempre ser apaixonado pela mulher, a mulher sempre apaixonada pelo homem. Esse é o grande sentido do casal primeiro formado por Deus. Deus queria uma família de pai e mãe que se amam, e onde uma família, pai e mãe se amam, os filhos amam-se a si mesmo. Não tem como entrar um vício, não tem como entrar um mal, onde tem a pessoa que o casal se ama. Roberto, mas eu oro tanto a Deus, meu filho foi para a droga. Eu oro tanto a Deus e meu filho está fora. Querido irmão, querida irmã, quando compras um perfume chique, Chanel número 5, as mulheres sabem o que é Chanel número 5. Ou então quando você compra um perfume bom, o frasco esvaziou. Eu quero aquele perfume. Aí você vai lá no frasco vazio, e o que tu fazes? Cheira. Mesmo o frasco vazio, ele guarda a essência. Diga comigo, você que é mãe, tu que és mãe, pai, diga comigo: se o meu filho ficar sem a essência da fé, eu creio que nele ainda está o frasco de amor, que ele não vai ser vazio para sempre. Eu creio que nele ainda está o perfume do amor que eu coloquei nele. Lembra disso, querido irmão, querida irmã. Não se desespere se por algum momento da tua vida algum filho desencaminhou, foi criado com todo amor, com todo carinho, mas de repente desviou-se pelos caminhos do mundo. Não fique desesperado, porque quando você cria alguém com amor, o amor não sai daquela pessoa jamais. Jamais. Mas aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis, vai nos contar algo terrível: a queda. É o momento em que um ser sorrateiro como serpente vai entrar na criação. Pegue aí o capítulo 3 do livro do Gênesis, e a palavra de Deus vai dizer assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. E ela disse à mulher: é verdade que Deus o proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Não parece aquela pessoa fofoqueira? É verdade o que eu estou sabendo? De repente surge um ser horrendo na história. De repente surge alguém venenoso como serpente. Quem é esse ser? Quem é esse ser que entrou aqui para atrapalhar a felicidade do homem? Quem é? O catecismo da Igreja Católica, no número 361, vai dizer: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, e que por inveja os faz cair na morte.
aquela serpente que perseguia os vagalumes é Satanás. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus já havia criado os anjos e toda a milícia celeste. Porém, esses anjos chefiados por Satanás, que era Lúcifer, que era um anjo bom, um anjo de luz belíssimo, de repente Deus disse, como está no Salmo 103, versículo 8, Salmo 90, Deus deu aos anjos a ordem de proteger o homem, servir o homem toda a sua vida. O anjo é de uma beleza infinita, de uma sabedoria imensa, muito superior ao do homem. Mas Deus quis colocar os anjos também em uma prova de obediência. E qual foi a prova de obediência? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o mundo espiritual. Mas Deus quis criar alguém com matéria, e não somente matéria espiritual, mas matéria física. Deus quis criar o homem com matéria física, e é um ser limitado. O anjo pode estar aqui agora, e o anjo pode estar em um segundo do outro lado do mundo. O homem não. O ser humano é limitado para andar. Ele tem uma existência limitada. Mas Deus disse aos anjos: serviu Lúcifer e os outros anjos. Eles foram colocados também à prova em obediência, porque só se ama quando se obedece. O amor significa também renúncia. Se eu amo a minha esposa e amo todo o meu coração, eu renuncio a todas as outras mulheres do mundo, não me interessam. O amor exige escolhas. Não se pode amar sem escolher, não se pode amar sem você optar. E mais ainda, Deus ainda resolveu que seu filho viesse ao mundo com a forma humana. Aí foi demais para Satanás. Aí passou das contas. Deus se tornar homem. Naquele momento Satanás se revolta. Satanás, que se achava o anjo mais perfeito de Deus, não, eu não quero. E com ele 1/3 dos anjos do céu foi lançado à terra. Foram jogados fora por São Miguel. São Miguel atirou o demônio e seus anjos para fora do paraíso. E para onde vieram esses demônios? Os anjos se tornaram demônios. Não perderam seu poder, mas perderam a sua realeza, perderam a sua beleza. Não deixaram de ser poderosos, mas perderam a sua beleza. Se tornou a beleza arruinada, se tornou uma beleza falida. E Satanás, por inveja, o que ele faz? Ele quer levar o homem também a dizer não a Deus, a desobedecer. Como Satanás não pode fazer nada contra Deus, que Deus é criador e ele é criatura, Deus é sumamente maior. O que vai fazer então Satanás? Por inveja, ele ataca a obra-prima da criação de Deus. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer, naquele último pedido do Pai Nosso que ouvimos o padre pregar agora mesmo, o último pedido do Pai Nosso é: Pai, livra-nos do mal. No catecismo da Igreja Católica
No número 2850 em diante, o catecismo fala assim: nesse pedido, Pai, livra-nos do mal, o mal não é apenas uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação. Homicida desde o princípio e pai da mentira. Satanás, o sedutor da humanidade inteira. Foi por causa dele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é por sua derrota definitiva que a criação será liberta da corrupção do pecado e da morte. Existem algumas pessoas que dizem assim: não, o demônio não existe não. Até pessoas de igreja chegam a dizer que o demônio não existe, que isso é uma historinha para contar para a criancinha não desobedecer o pai. O Papa Paulo VI, no dia 22 de novembro de 1975, ele fala: eu vi a fumaça de Satanás entrando na igreja. E ele faz a célebre alocução chamada Pai, livra-nos do mal, que é um documento belíssimo do dia 22 de novembro de 1975. Ele fala assim, ele começa dizendo assim: atualmente quais são as maiores necessidades da igreja? Não pense que minha resposta será supersticiosa, irreal. O Papa fala assim: uma das maiores necessidades da igreja é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Ele é um ser vivo, pervertido e perversor, e o Papa fala no documento: trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. No meio do documento o Papa fala: sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Se alguma pessoa disser que o demônio não existe, está caindo em heresia. Mas ele é um ser vivo vencido, porque Deus mandou o seu Filho amado. O pecado entrou no mundo e olha a consequência do pecado. O primeiro pecado que ele vai lançar no coração do homem: duvidar de Deus. É verdade que Deus nos proibiu de comer todas as árvores. O demônio fala uma verdade e uma meia verdade. Ele é o pai da mentira. Aí, não, nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão a gente vai morrer. Aí Satanás: não, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a deuses. Ah, que tentação, ser igual a Deus. O orgulho entrou no coração do ser humano, e naquele momento o homem e a mulher deixam de confiar em Deus, desconfiam de Deus. Meu irmão, minha irmã, não deixe de confiar em Deus. Ele é Pai. Diga comigo: eu confio em Deus. E aqui está aquele que disse assim: confia em mim. Diga: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez: Jesus, eu confio em vós. E qual foi a primeira atitude do homem quando comete um pecado? Viu que estava nu, nu da graça.
Quando o homem e a mulher se amam, estão casados no religioso, Deus abençoa o ser humano tão lindamente com o matrimônio, que são a sua carne. Eu não tenho vergonha de estar nu diante de minha mulher, nem a minha mulher diante de mim. Somos uma só carne. Quando tu amas de verdade e estás abençoado, não existe nudez que cause vergonha um para o outro. Mas de que o homem estava nu? Nu da graça. De repente o ser humano notou que ele não podia mais ser aquele ser infinito que Satanás tentou fazer com que ele pensava que ele seria. E ele vai fazer roupa e vai se esconder de Deus. E até hoje, querido irmão, querida irmã, as pessoas estão brincando de pique de esconde. Sabe o que é pique de esconder? Sabe o que é? Pique de esconder que a gente fala no Brasil é quando o menino vai se esconder, o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o outro vai se esconder. É brincadeira de esconde-esconde, entendeu? Até hoje o homem está com essa brincadeira de esconde-esconde, e o homem sempre sai perdendo. Quanto de nós que temos vergonha de contar o pecado para o padre? Às vezes nós pecamos com a cara mais desavergonhada do mundo, e depois o demônio devolve a vergonha na hora errada, na hora de contar o pecado para o padre. Nossa Senhora, eu não vou contar, que vergonha! Como é difícil ficar nu para Deus, dizer eu errei, eu pequei, eu me arrependo. O homem não busca o arrependimento, o homem não busca o perdão a Deus, ele vai dar desculpas. Querido irmão, querida irmã, infelizmente, toda pessoa, quando cai no pecado, ela tem 3 caminhos para voltar. Primeiro, reconhecer pecador. Segundo, arrepender-se. E terceiro, confessar o pecado. São as 3 atitudes. Primeiro, reconhecer pecador. Segundo, confessar o pecado. Terceiro, ou melhor, primeiro reconhecer pecador, depois confessar o pecado, e por último, romper com o pecado, arrepender. Tem que arrepender. Eu me lembro, querido irmão, querida irmã, que eu recebi um telefonema lá em casa de uma esposa desesperada. O marido havia caído no alcoolismo, e o médico disse que por causa do fígado dele, que tinha virado pó, que ele tinha 3 meses de vida no máximo, e não adiantava nem parar de beber mais. Se ele parasse de beber, ainda tinha alguns dias a mais. Mas o alcoolismo tirou a vida dele, e pediu que eu fosse lá orar por ele. Bati a porta, 3 miúdos, criancinhas, que vieram abrir, uma criança de 9, uma de 11 e outra de 12 anos aproximadamente de idade. E eu disse àquelas crianças: estou aqui para orar por seu pai. Aí a miúda pequena, a menor, a mais novinha, correu para chamar a mãe. A mais velha me levou para a sala: senta aqui, tio, e eu já vai chamar o papai. E a miúda do meio foi lá chamar o pai, bateu na porta do pai e disse: pai, tem um moço aqui que veio trazer Jesus para o Senhor. Daí, alguns instantes, saiu de dentro do quarto um homem trêmulo, pálido, inchado,
sentou-se no sofá, e eu disse: estou aqui para orar, para Jesus te libertar do alcoolismo e te curar da consequência do alcoolismo. Ele virou para mim e disse assim: mas quem disse que eu sou alcoólatra? Eu bebo socialmente. O primeiro passo para o pecado acabar em nós é reconhecer. Ele estava cego, ele não se reconhecia. Como que ele arrependeria? Muito menos confessar o pecado. Nisso, a mesma filha do meio, que o havia chamado ao quarto, começou a chorar. E ela segurou no rosto do pai. Já viu quando criança, quando o miúdo quer chamar a atenção do pai? Segura com as duas mãozinhas, não é? E a miúda segurou o pai com as duas mãozinhas e disse: pai, o senhor não está vendo que está morrendo? Eu estou perdendo o papai, e a bebida está matando o senhor. Que isso, menina? Passa vergonha não? No início ele ficou durão, mas vieram as outras duas miúdas e abraçaram ele e começaram a chorar: pai, para de beber. No início ele ficou durão, mas depois ele começou a chorar, abraçado as duas filhas, as três filhas. Eu estendi minha mão e disse: meu Deus, salva essa casa. Daí um pouco ele levantou o rosto, enxugou a lágrima e disse: eu sou um alcoólatra. Eu me arrependo de ter bebido a minha vida toda. Me ajuda. Naquele dia começou a libertação daquele homem. Ele ainda viveu mais de 10 anos, porque quando ele se arrependeu do seu pecado, Deus não só curou o alcoolismo dele, nunca mais bebeu, mas curou aquele fígado que estava doente. Mas aqui o ser humano vai se esconder de Deus, ele não reconhece o pecado. Como que Deus pode sarar alguém que não reconhece que tem a doença? O pior doente é o que não quer tomar o remédio, não é? O arrependimento é o remédio de Deus para a solução do pecado. E como é difícil a pessoa reconhecer o pecado, reconhecer que precisa de ajuda. O demônio está tornando o mundo cego, e as pessoas estão indo para relacionamento errado, odiando, matando o outro no coração, e está ficando doente. Aqui o ser humano começa a ficar doente, porque longe de Deus a pessoa não tem saúde espiritual. A maioria das pessoas está doente, com a alma doente. É ou não é verdade, irmãos e irmãs? Está ou não está o mundo doente? Está ou não está? Mas há uma solução. Deus tem a solução para o pecado. Aqui, quando o ser humano abandona Deus, Deus vai ao encontro do homem. O homem tentando se esconder. Eu estava com medo, porque estava nu. E aí começa o jogo de acusação. Agora o homem que tinha sido poeta, o homem que tinha olhado para a mulher e falado assim: carne de minha carne, ossos de meus ossos. Quem disse que estavas nu? Porventura terias comido do fruto do pecado, do fruto da árvore do bem e do mal? Aí o ser humano, o homem, deixou de ser poeta.
Assim está escrito: a mulher que me deste, me deu e eu comi. Só faltou Adão dizer assim: esse traste me fez cair no pecado. O homem provou do pecado livremente. E aí Deus pergunta para a mulher: por quê? A serpente me enganou e eu comi. O maior problema do pecador é que só fica dando desculpas. É porque eu sou fraco, eu bebo porque eu fico triste, eu bebo até cair porque eu fico muito carente, eu vou para a cama com qualquer mulher porque eu sou fraco. Olha, mulher nunca foi fortificante, não é verdade? Tem mulher que fala assim: eu caí no pecado porque eu sou fraco. Você já viu mulher ser fortificante? De jeito nenhum. Mas aqui há uma esperança. Aqui no livro do Gênesis há uma esperança no versículo 15. E Deus disse à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, e esta te pisará a cabeça. Aqui está. Todos os exegetas, os estudiosos da Bíblia, são unânimes em afirmar que em Gênesis 3,15, como o pecado entrou no mundo por uma mulher, aqui também a humanidade vai ser resgatada pelo sim de uma mulher. Qual é o nome da primeira mulher? Eva. Soletra Eva de trás para frente. Ave. Aqui está a nova Eva, Maria, a que pisou a cabeça da serpente, e da descendência da mulher veio o Salvador. Glória a Deus. Aqui, através de uma mulher. Se a mulher foi causa da queda, como fala na liturgia do sábado santo da Páscoa, feliz pecado de Adão, que nos trouxe tão grande Salvador, tão grande mãe. Feliz pecado de Adão, que nos trouxe o Salvador. Por isso convido você, querido irmão e querida irmã, a colocar agora diante de Deus a sua vida. O pecado não vos dominará, diz o Senhor, se entregares todo o teu coração a Ele. Entrega agora. Convido você, convido irmão e irmã a fechar os olhos. Eu convido a se colocar diante do Senhor agora. Se coloque agora. Fecha teus olhos, querida irmã e querido irmão. Se coloque agora diante de Deus. Diga comigo: Jesus, Tu és o enviado do Pai, Tu és a solução de Deus para o pecado. Eu quero reconhecer que sem o Pai eu não sou nada. Repita de novo: eu quero reconhecer que sem o Pai eu não sou nada. Eu quero parar de fugir de Deus. Meu Deus, eu quero te pedir de todo o meu coração, Senhor, por todos esses irmãos e irmãs que estão aqui. Quanto de nós que tivemos nossa família atacada por Satanás? Senhor, quanto de nós que tivemos a nossa família que hoje está despedaçada, porque o pecado entrou na nossa família, porque nós fomos culpados também, Jesus. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que fui autossuficiente,
Eu reconheço que sem Ti, meu Deus, eu não sou nada. Meu Deus, eu reconheço o meu vazio, o meu nada. Senhor, eu reconheço neste momento a minha miséria. Eu reconheço, Senhor, mas eu te peço, Tu que és o Senhor e Deus, Tu que estás aqui agora a nos escutar, da mesma forma que o Senhor foi ao encontro de Adão, que errou, de Eva, que errou, o Senhor também vem ao meu encontro, Pai. Pai, eu não quero duvidar que Tu me amas. Pai, eu não quero duvidar do Teu amor. Pai, eu não quero viver autossuficiente. Eu não quero viver me escondendo de Ti. Tu me conheces, Tu sabes a minha nudez, Tu sabes o meu nada. Eu não quero me esconder de Ti, Pai. Pai, eu me arrependo de todos os erros que eu cometi. Eu me arrependo do meu pecado. Eu não quero viver mais como o mundo. Eu não quero mais viver no engano de Satanás. Eu não quero viver revoltado como Satanás. Eu não quero a revolta no meu coração, não quero. Pai, em nome de Jesus, sara a minha desobediência, sara a minha autossuficiência, sara-me, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, e pela intercessão da Virgem Maria, aquela que pisou a cabeça da serpente. Pisa, Mãe, a cabeça da serpente na minha família. Pisa, Mãe. Pede agora a intercessão de Maria. Lá quando o homem caía e era expulso do paraíso, Deus mandou esperança. Maria é a nossa esperança, e ela que trouxe o Salvador. Pede a Mãe querida, pisa a cabeça da serpente na minha casa. Pisa o pecado, Mãe. Pisa. Pode pedir intercessão de Maria agora. Fique em pé, irmão e irmã. Fique em pé agora. Se coloque em pé e erga seus braços e peça agora. Mãe, repita bem forte. Mãe, pisa a cabeça da serpente. Na cabeça da serpente. Na minha casa. Na minha casa. Mãe, Pai, traga-me Jesus. Traga-me Jesus. Mãe, vem trazer Jesus para mim, para que o pecado não me domine. Mãe, traga Jesus para salvar a minha casa de todo pecado. de todo pecado. Mãe, manda Jesus para minha casa. Jesus, Pisa a cabeça da serpente pisa na cabeça da minha casa. da minha casa. Mãe, o pecado não vai dominar a minha casa, Minha casa. porque Jesus me foi dado Jesus, por seu ventre materno. Amém. amém. Creia, a libertação chegou. Creia, a libertação chegou. Diga, eu creio. O pecado foi vencido. E aqui está o presente de Deus. Jesus e Maria. Aqui está o presente de Deus. Se foi grande o pecado, se o pecado tornou feia a humanidade, aqui está a beleza do amor. O amor que se doou completamente na cruz. Se o pecado foi triste, a alegria é maior. A alegria, e eu digo, não entristeça, não devemos entristecer por causa de pequenos reveses que nos acontecem. Glória a
a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Erga a sua mão para essa imagem de Maria e Jesus e diga: eu não vou fugir de Deus. Eu não vou me esconder de Deus. Eu não vou me esconder de Deus. Eu recebo agora presente do Pai. Eu recebo agora o presente de Deus para mim. Presente de Deus para mim. A nova Eva. A nova Eva. O novo Adão. O novo Adão. Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Amém. Senhor. Amém. 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 Amém.